Aleluia, aleluia. Abriram-se os céus e fez ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais uma vez, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo e, enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para a palavra. No silêncio, rezemos, pedindo também que o Espírito Santo pouse sobre nós. E que o Espírito Santo nos dê a plena compreensão do sentido da Escritura, pois só Ele pode nos fazer compreender a palavra. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, celebramos hoje o ponto alto da chegada de Jesus em nossa história. Domingo atrasado, na festa da Sagrada Família, nós estávamos com a última cena de Jesus, criança, adolescente, na Sagrada Escritura. De domingo atrasado para hoje, passaram-se 18 anos. Lá ele estava com 12. A última cena de Jesus no Evangelho, aos 12 anos, 3 dias no templo, sentado, escutando e fazendo pergunta aos mestres da lei, aos sacerdotes. 18 anos depois, hoje ele está com 30 anos e é a primeira aparição pública de Jesus adulto. Sem dizer uma palavra, ele é entronizado. Alguns pregadores chamam esse mistério que celebramos hoje do batismo do Senhor como a celebração da entronização de Jesus na história como o enviado do Pai. Porque, de certa forma, ele hoje é apresentado nas águas do Jordão, apresentado pelo Espírito Santo e pelo Pai, mas também silenciosamente ele se apresenta a nós e chama-nos a acolhê-lo
não segundo os esquemas que nós montamos, mas acolhê-lo a partir do coração do Pai. Na psicologia, a gente chama isso de corrigir as expectativas. Vamos lá, no texto? Eu nem vou entrar na primeira leitura, no Salmo que é tão bonito, primeira leitura belíssima, segunda leitura, vou tomar com vocês apenas o texto do Evangelho. Naquela linha que eu tenho pedido, se ocupem durante a semana em retomar a leitura. Leve esse folheto para casa, retome a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura, leia de novo esse Evangelho. Hoje nós estamos no capítulo 3 de Lucas, e leia o capítulo 1, o 2, até esta cena. Porque durante o ano todo nós vamos ter a leitura sequenciada de Lucas, uma hora outra João. Vamos lá? Tomemos. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o quê? João é um pregador vigoroso, como uma dobradiça da porta. João é a dobradiça que liga o Antigo Testamento ao Novo. A dobradiça da porta tem duas partes. Ele é o que liga a porta do diálogo de Deus no Antigo Testamento à porta do diálogo de Deus com a humanidade no Novo Testamento. Muito forte isso. E João está lá inflamado, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, preparando o povo, recebendo o povo nas margens do Rio Jordão, batizando o povo nas águas do Jordão. A pregação de João inflamada, mas acontece uma coisa curiosa, que também hoje isso ocorre. O povo escuta João Batista pregar, é batizado por ele, mas no íntimo não muda. No íntimo, escuta a pregação de João Batista, diz, é bonitinho o que ele está falando, mas somos nós hoje, na escuta da pregação, movidos pelas nossas expectativas, e o povo perguntava no seu íntimo se João não era o quê? Não seria quem? O Messias. Essa expressão Messias no latim, quando ela aparece no ambiente da cultura judaica, é um título dado, usado pelos judeus, que dão sentido à expectativa que tem da vinda de um líder nacional e um líder político. Eles pensavam o país de Israel, o povo judeu, um território de 200 quilômetros de comprimento, 100 e pouco de largura. A gente chama isso de uma esperança, mas uma esperança na perspectiva horizontal, das coisas daqui. Uma vontade de haver melhorias política, econômica, social, cultural, na educação, na saúde, mas é um povo que vai na fé, caminha na fé, mas eu vou usar uma expressão bem grosseira, os ouvidos mais refinados aí não se assustem, mas espírito de porco, fuçando só para baixo, no máximo para frente, no máximo, mas não vai mais que isso. Quem na fé esgota sua busca espiritual numa perspectiva meramente horizontal das coisas daqui, melhorar lá em casa, melhorar minha saúde, melhorar meu trabalho, melhorar meu rendimento, melhorar minha família, meu casamento, melhorar, aqui, horizontal. Não que isso não seja importante para Deus, porque a cruz é a resposta do perfeito cruzamento das duas expectativas, a humana e a divina. Nos braços da cruz,
O rosto de Cristo enxerga o horizonte da humanidade e os anseios da humanidade. Mas a haste vertical liga a terra ao céu. Então a gente precisa escutar João Batista, escutar a pregação da igreja e deixar de ser espírito de porco e virar o homo erectus, em pé. Levantar o olhar, levantar as expectativas, alçar um horizonte que não esse do tempo, do relógio, do corpo, das necessidades básicas de comer, vestir, dormir, pagar conta. Elevar. O povo escuta João inflamado e pensa, mas esse cara é tão bom, tão empolgado, ele é tão duro, tão severo, tão radical. Por que esse cara não topa ser o Messias e resolver os nossos problemas nacionais e políticos? Os cristãos pegam do ambiente da cultura judaica essa expressão Messias e dão a ela uma tinta teológica nova. No ambiente da comunidade cristã, quando se referem à expectativa desse alguém que virá, chamam-no de Christos, que depois é elevado ao título de Kairos, na segunda leitura. Vós sabeis do que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus, que é o Senhor de todos, o Kyrios, o Senhor. Eleva a expectativa. Não é só para Israel, não é só para um paizinho e para um povo e para uma igrejinha de privilegiados que dão dízimo, pagam a oferta e fazem alguma tarefinha na igreja e recebem bênçãos. Ele é Senhor de todos. Eleva. Por isso, João, honestamente, e aqui é o critério para saber se o pregador presta. Vamos ver o de João. Versículo 16, tomem comigo. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Para lá, espera. Eu conduzo vocês às águas do Jordão. Um batismo, a ritualização de um propósito. Mudar de vida, emendar de vida, corrigir, pedir perdão, mudar meu comportamento, a metanoia, a mudança da mentalidade, a mudança da meta. Mas virá alguém que é mais forte do que eu. Sabe, os padres, os médicos, os professores, os que lidam no campo da justiça, os profissionais dessas áreas, saúde, educação, segurança, da fé, lidam com uma das coisas mais desgastantes no processo de acompanhamento das pessoas, que é a dificuldade de corrigir as expectativas. Nós somos escravos de expectativas. Nós idealizamos pai, idealizamos mãe, idealizamos família, idealizamos casamento, idealizamos filhos. E nós perdemos a capacidade de abrir-nos às surpresas da vida e às surpresas de Deus, que traz para nós realidades muito diferentes, senão infinitamente superiores do que aquelas que desenhamos, pintamos, idealizamos. Não tem coisa mais sagrada para um pai e uma mãe, um vô, uma avó, principalmente de adolescente. De filho também, hoje uma mãe falava para mim, eu a conheço há muito tempo,
conversando sobre os filhos, pensando que está tudo com 17, 18 anos. Ela, não, pá, está com 36, com 38, com... Mas não tem coisa mais correta do que chegar um momento e dizer para o filho, filho, papai e a mamãe estão se acabando para dar o melhor para você. Mas não posso te dar tudo. Não tenho condições. Posso te conduzir a alguém que é mais forte do que eu, mas eu posso te levar às águas do batismo, te dar as condições necessárias para você viver aqui, mas eu não sou tudo. Eu tenho pai e mãe que geram filhos doentes, que depois professor nenhum, psiquiatra nenhum, médico nenhum, pregador nenhum dá conta de curar, porque fica o tempo inteiro idealizando que vai conseguir dar para o filho e para a filha tudo que o mundo põe na intoxicação dos desejos, dizendo, você vai ser feliz quando conseguir isso. Espera, o papai vai conseguir, a mamãe vai conseguir, e não tem coisa mais corajosa, honesta, honrosa, de dizer, tem alguém que é mais forte do que eu não sou capaz de te dar o que você está querendo. Nessa linha, também Jesus vai chegar na história e provocar uma grande crise. Os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes, vão depois encaminhar um processo e condená-lo à morte, porque eles queriam que ele fosse o Messias do jeito que eles idealizavam. Quando ele dizia que ele era essa realidade, eles disseram, nosso Messias que a Bíblia fez a gente pintar e idealizar, não é esse tipo seu não, rapaz. A gente acaba com você e limpa a área. Vamos ver? Hoje é dia de você pedir ao Espírito Santo que guiou João Batista a te dar a capacidade e a coragem de dizer, eu não sou o que vocês esperam. Tem marido, tem esposa que pode corajosamente dizer para ele, para ela, olha, você espera de mim uma coisa que eu não sou, nem me proponho a ser. Vamos ver? Eu não sou digno, leia, de desamarrar a correia de suas sandálias. O que significa isso? No judaísmo, para nossa compreensão de hoje, da lei moderna, é estranho. Mas o livro de Deuteronômio, Êxodo, Levítico, Número permite, por exemplo, meu pai ou um irmão meu faz um negócio com o Florentino, compra uma terra. Aí morre sem pagar a conta. O Florentino tem condições de procurar o conselho dos anciãos e dizer, o irmão do Antônio me comprou uma terra, não me pagou, acabou com a terra, eu quero que o Antônio pague sendo escravo meu. E a Bíblia permitia. Eu sendo judeu, filho de judeu, meu pai judeu e ele judeu, filho de judeu. Então ele podia se apropriar de mim como escravo para pagar a dívida do meu irmão. Mas o livro sagrado, Levítico, Deuteronômio e Êxodo diz assim, porém, Florentino, você pode ter um membro da fé, da sua comunidade de fé, como escravo. Mas certas coisas você não vai fazer com ele para humilhá-lo demais. Uma das coisas é, se você tivesse em casa um escravo judeu e você sendo judeu, você não poderia obrigá-lo que ele desamarrasse a sandália, a correia da sandália dos pés. Por quê? Porque esse é o rito de submissão do irmão à condição de entrar em contato com o pó dos seus pés, dos caminhos errados que também você pisa. Forte, né? Então, a Bíblia é fantástica. Mesmo no meio de uma coisa que parece uma contradição absurda, que é irmão na fé, ter irmão na fé escravo, aparecem princípios, que a gente chama isso de a filosofia do direito, não é? Princípios da filosofia do direito que imperam como elementos assim decisivos para você compreender o que é um fundamento.
João diz: moçada, vocês estão pensando que eu sou Messias, ou estão querendo me fazer Messias? Eu não sou digno nem de desamarrar, eu não tenho dignidade nem de pagão. Imagina! Pedir a São João a graça de ter essa humildade. Segue o texto, leia. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Epa, agora o trem pegou. No Espírito Santo e no fogo. Os três elementos da natureza que servem para purificar: a água, dependendo da sujeira, a contaminação, o fogo, e o Joaquim estava contando da ventania lá na fazenda, não é? O vento. O vento é um ótimo elemento de purificação da natureza. Muitas pragas são eliminadas com a força e a fúria impetuosa do vento. Todo mês de agosto, o nosso cerrado sofre um processo violento de ventania para fazer as árvores desfazerem dos galhos secos, das folhas secas, dos frutos secos, não é? São forças de purificação: a água, o fogo, o vento. E aparecem esses três elementos hoje no rito do batismo. João diz que Jesus virá para realizar uma obra maior. Só a luz do Espírito Santo, só o fogo da ressurreição vai possibilitar aos ouvintes de João Batista, aos discípulos de Jesus e a nós, compreender o mistério central. Quem é Cristo em nossa vida? Que lugar ele ocupa? Que diferença ele tem para o resto? No batismo do fogo, que é símbolo também da colheita, no batismo do fogo e do Espírito, se inaugura um homem e uma mulher novos, que só Cristo pode operar em mim, em você. O desfecho agora é fascinante. Vamos ver. Tomem comigo. Versículo 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também. Aí é que o povo apela com Deus. Ah, não, João. A gente está numa expectativa danada com aquele Messias, que o Antigo Testamento, nas idealizações também do povo do Antigo Testamento, pintava uma intervenção de Deus na história, que era uma intervenção cósmica, uma intervenção extraordinária, espetaculosa. O último dos grandes profetas foi Elias, tão vigoroso, tão bravo, que nem morreu. Antes dos perseguidores pegarem Elias e matarem Elias, veio uma carruagem de ouro e fogo do céu e pegou Elias, arrebatou Elias. Deixou o manto dele somente caído no chão para continuar preparando o povo para a volta de Deus. E quando o Messias vier, primeiro vem Elias naquela forma triunfante de carro de ouro e fogo. Depois vem o Messias num trono poderoso de ouro e de pedras preciosas, com uma corte de um exército poderoso de anjos com espadas de fogo. E de repente, o Messias aparece no meio da pregação de João Batista, onde? Na fila dos penitentes, dos pecadores, dos últimos da terra para ser batizado. Ah, não, João. Pense melhor esse discurso, rapaz. Com esse perfil de líder político aí, você não vai chegar a lugar nenhum, não, João Batista. De novo, aqui, a ferida das expectativas frustradas. Jesus entra no rio. A primeira aparição de Jesus adulto é entrando nas águas do Rio Jordão e sendo batizado.
Olhe para a cruz. Jesus entra na história pelas águas do Jordão, Deixa-me trazer um elemento de poesia que pode ajudar. Tem um conto da literatura brasileira que marcou muito a minha juventude, do Guimarães Rosa. Um livrinho do Guimarães Rosa, Primeiras Histórias. E lá tem um conto que mexeu muito comigo. Na verdade, provocou uma angústia enorme e uma busca grande. O conto se chama A Terceira Margem do Rio, que é a história exatamente de um filho que mora numa região ribeirinha das Minas Gerais, vê o pai, com todos os dramas e problemas da família, construir uma canoa, e num dia entrar nessa canoa e dizer para todo mundo: estou indo embora, e esse pai fica morando, subindo e descendo o rio, procurando a terceira margem do rio. De novo as expectativas frustradas. Eu não dou certo do lado de cá. Passo de cá do rio, não dou certo de cá também. Fico no rio a vida inteira caçando a terceira margem que tem solução para tudo. É um texto para rasgar a alma. De 62, eu acho. Mas compensa. Jesus entra no rio. Ele entra na história pelo Rio Jordão. De um lado do rio, a multidão que espera o Messias. Dentro do rio, João preparando o povo para a chegada do Messias. Jesus entra na história no rio. Olhe para cá. E sai da história também num rio que tem duas margens. À direita do Calvário, um malfeitor pregado na cruz. À esquerda, um outro malfeitor pregado na cruz. Ele entra na cena no Rio Jordão e sai da cena no Rio do Calvário. De sangue, de suor, de lágrima e de sofrimento, para dizer para nós que tipo de Messias ele é e até onde ele é capaz de chegar para devolver-nos o que só Deus pode nos dar. Nem pai, nem João Batista, nem mãe, nem vô, nem padre, nem diacho nenhum da história, mas só Deus pode nos dar. E tem mais uma coisa. Ele entra na história, vamos ver? Leia. E enquanto rezava, o céu se leia. E o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. Espera lá. Enquanto o céu se... Na literatura dos pregadores rabinos do século 2, 3 antes de Cristo, no século 1º, 2º depois de Cristo, os rabinos pregadores das sinagogas, quando chegava um jovem desses rabinos perguntando: mas e o mundo é assim mesmo? A sociedade é esse caos mesmo? Nosso país é isso mesmo, invadido pelo Império Romano? Nosso sofrimento é esse mesmo? Os rabinos diziam que os velhos levantavam a pestana e diziam para os jovens: o céu se fechou. Deus não fala mais com a gente, Deus está magoado conosco. Então, quando Jesus entra no Rio Jordão, sai, levanta-se da água, põe-se em oração e o céu se abre para dizer: Deus voltou a falar com a gente. Vocês que são pais e mães, filhos, sabem do quanto, sobretudo hoje em dia, antigamente nem tanto, porque as famílias da gente tinham 10, 15 meninos na casa. Se você brigasse com 3, você ainda tinha 11 para conviver, não é? Mas hoje, 2, 3 meninos na casa, se um briga, é um caos a casa, não é?
Mas quando alguém emburra, magoa-se, como é doído aquele silêncio, não é? E como a gente fica rezando e pedindo a Deus para que aquela mágoa passe, aquela ferida cure, até que, às vezes, por nada, não fala nada, mas a esposa põe a mão no ombro do esposo, o esposo põe a mão no ombro e fala, tudo bem? Graças a Deus passou a mágoa. Então, enquanto Jesus rezava, o céu se abriu. Se você sente que o céu se fechou para você, se você não experimenta mais Deus falando com você, põe-se em oração como Jesus, na graça do batismo que você recebeu, na graça das águas do batismo que você recebeu. Põe-se em oração que Deus vai voltar a falar com você. Amém. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Se Deus calou, reza. Reza. Que Ele volta a falar com você. O céu se abriu e não só. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. Não é que o Espírito Santo é um bicho, um animal. Nós não praticamos a zolatria, não prestamos culto a animais. A forma visível como pomba é para dizer que é Espírito, para dizer para nós, na limitação de nossos códigos de comunicação e nossa convenção, forma visível como pombo, e pousou sobre ele, desceu sobre ele. Aqui, os elementos de novo do fogo, do vento, da água, o Espírito, a força impetuosa de Deus. Lembra o quê? A criação, o livro do Gênesis. No princípio era o caos, e o Espírito pairava sobre a água. Significa que Jesus, dentro do Jordão, o Espírito Santo descendo sobre ele, está exatamente começando a inauguração dos tempos messiânicos. Ele chegou e a história a partir de agora começará a ser outra, porque a partir de agora a intervenção é divina e não mais humana. Amém? Pode dar uma salva de palmas para ele de novo. Agora ele pega o trem na força do seu braço. Mas tem uma coisa linda que vem agora. Leia. E do céu veio uma voz. Tu és o meu filho amado. Em ti ponho. Não só o céu abriu, mas veio a voz. Veio a voz. Porque a palavra é o próprio Cristo, ele é a palavra. Se ouve a voz para apresentar a palavra que se fez carne. Tão belo, tão extraordinário isso. Olhe para a cruz. Do céu vem a voz que apresenta Jesus como Filho amado do Divino Pai Eterno, em quem o Divino Pai Eterno põe todo o seu bem-querer. Nas águas do Jordão, nas águas do Jordão, Jesus é apresentado como Filho amado, que nas águas da lágrima, do sangue e do suor, elevará ao Pai a sua última oração. Pai, perdoa-lhes. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele entra na história rezando e sai da história rezando. Bonito, né? Depois, o mais belo. O Divino Pai Eterno declara que Jesus é o Filho amado dele. E a partir dessa declaração, você tem a noção perfeita de quem é Jesus. Jesus é
o Filho amado que o Divino Pai Eterno deu-me para a minha salvação. Olha, essa linguagem do amor, ela tem alguns limites culturais. Ela às vezes beira o ridículo num romantismo idiota do cinema, romantismo idiota das músicas que rodam por aí nas rádios. Às vezes eu ligo o rádio para ouvir música e não dou conta de 30 segundos, porque é tanta porcaria. Mas a linguagem do amor perdeu para nós. Ela descambou ou para uma coisinha cor-de-rosa idiota, adolescente, besta, que não amadurece, ou para uma coisa erótica e violenta e pornográfica. Nós perdemos a linguagem do amor, aquela linguagem inflamada, de fogo, de vento, de purificação, amor que purifica, amor que é extremo de uma entrega. Nós perdemos isso. E na fé também nós perdemos. Eu já disse e repito todas as vezes que me é possível na pregação dizer isso. Tem dia que eu celebro as missas falando do amor de Deus e tudo que a gente prega não atinge o coração das pessoas, não toca, não inflama, não levanta, não atinge. À noite eu vou ver os gols da rodada e vejo os estádios lotados e as torcidas que perderam pegar a camisa, a bandeira, beijar e derramar lágrima de amor. Na perda e nas vitórias, pular, gritar, inflamar-se de empolgação, de encanto. Às vezes eu começo na poltrona, vendo os gols do domingo, a chorar e dizer: Senhor, por que a igreja sua perdeu essa paixão? Por que ela está nos estádios, está nas arenas dos shows das bandas sertanejas e das bandas da fuleiragem, que não para de multiplicar aí, e que, numa certa altura, esses cantorzinhos mais escroto, de uma sensualização estúpida, desliga todas as luzes e todo mundo acende a luz do celular e canta um oi, todo mundo chora e diz que, Nossa Senhora, não vou nem falar os nomes aqui para não ofender. Eu penso, como é que o povo, a meninada, empolga com umas porcaria dessa e na missa a gente não consegue levantar inflamação de amor e de fogo em nada e ninguém. Perdemos para as arenas dos espetáculos, do futebol, para o carnaval que vai chegar, porque a expectativa nossa com relação a Deus secou. Cristo não é uma fonte para te dar o que você quer. Cristo é a fonte que te dá o que o Pai quer para você, a sua salvação. Cristo não veio para realizar seus desejos e seus sonhos e suas ambições. Repito e perdoe-me, a velhice vai dando isso para a gente, o direito de ser repetitivo, sobretudo com coisa bonita. São João Paulo II, nos anos 90, uns padres e bispos começaram a pregar na linha do protestantismo aí, a teologia da prosperidade. Vem na igreja, dê o dízimo, dê a oferta, Deus vai te abençoar, faz a reza tal, você vai ser abençoado, vai conseguir o que você quer. São João Paulo II escreveu uma carta dura para os bispos dizendo: não entrem nessa linha de prometer que na igreja as pessoas vêm, faz tal coisa e conseguem realizar seus desejos. E ele dá uma bronca dizendo: a igreja não é lugar para realizar desejos, é um ambiente para educar desejos. Tem diferença? Tem diferença? Pensa o tanto que é difícil dizer isso para alguém. Você está querendo que eu faça uma rezinha poderosa para Deus te ajudar a realizar seus desejos, e eu tenho que dizer que os desejos seus precisam todos de serem cristianizados, educados, moldados na força e nos elementos da fé.
Então, nossa frustração com Jesus, com esse Deus que não fala com a gente, fala, o céu abriu, Deus fala muito, fala que nos ama, fala que nos deu o seu Filho amado único como remédio para curar as feridas de nossa alma. O problema é que isso para nós não tem sentido e significado que preste. Então, primeira regra de uma espiritualidade bíblica: pedir ao Senhor para dar-te a graça de entender o que é que Deus quer para mim. Não é à toa que Jesus chamou-nos a aprender a rezar com Ele. Quando orar, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, e não que se realizem os meus desejos. Eu pregava há poucos dias aqui, dizendo que quando você reza o Pai Nosso, cuidado, é uma reza perigosa para os seus desejos. Porque quando você fala, seja feita a vossa vontade, você está empurrando os seus desejos, tirando o seu umbigo do centro, seus afetos, suas coisas boas também, tem muita coisa boa, mas você põe em segundo plano e põe no centro de sua vida o querer de Deus. Aí o trem é elevado a uma altura de eterno e não de satisfação de desejos imediatos. Irmã, irmão, olhemos para a cruz. Também hoje nós podemos declarar Jesus, o Filho amado do Pai, e dizer a Ele: Senhor, também hoje nós declaramos que no Senhor nós colocamos todo o nosso bem-querer. O Senhor é o nosso bem-querer. No Senhor eu ponho o meu bem-querer. Tudo que em mim é querer e tudo que em mim é bem, eu ponho no Senhor como o Pai colocou. Hoje, quando você receber a Eucaristia, não peça nada para Jesus. Fique um tempo, depois de receber o corpo e sangue dele, fique um tempo só dizendo isso, repetindo isso, talvez até em voz alta: Jesus, meu amor, meu bem-querer, amado de minha alma, de minha vida, faça o que o Divino Pai Eterno fez. Declare Jesus o amor de sua vida. E você vai experimentar a consolação nova na sua vida. Amém. Combinado? Tá claro? Não saia daqui como o povo que escutava João Batista e queria só um Messias para dar cesta básica, não, tá? Não estudar, porque meu pai tem influência e vai conseguir uma nomeação para mim no governo sem ter qualificação e competência para nada. Que tragédia. Que desrespeito aos que se ocupam, não é? Vamos preparar para nós mesmos renovar a graça do nosso batismo. Para isso, você agora põe-se na presença de Jesus, do Pai, do Espírito Santo. Peça a Jesus para renovar no seu coração a força daquele batismo que você recebeu no dia que seu pai, sua mãe, seu padrinho, sua madrinha te levaram à fonte do batismo. Incline a sua cabeça. Estabeleça agora uma conversa profunda com Jesus, dizendo que você quer renovar com Ele, com o Pai e o Espírito Santo, a aliança batismal. Que você também se reconhece como filha, como filho amado do Pai. Que você também declara Jesus o amor da sua vida, da sua fé. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma
e viverá. Para te adorar, para te louvar, batiza-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, batiza-me, Senhor Jesus. De pé, ergue-me, Senhor, com teu Espírito, Ergue-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Levante as mãos aqui para a cruz. Ergue-me, Senhor, Ergue-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma. e minha alma reviverá. Vamos bradar para te adorar. Para te adorar, para te louvar, ergue-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, Ergue-me, Senhor. Acompanhemos a bênção da água e a renovação das promessas do batismo. Irmãs e irmãos em Cristo, invoquemos o Senhor nosso Deus, para que se digne abençoar esta água que vai ser aspergida sobre nós, recordando o nosso batismo, que Ele se digne renovar-nos, para que permaneçamos fiéis ao Espírito Santo que recebemos. Deus eterno e todo-poderoso, quisestes que pela água, fonte de vida e princípio de purificação, as nossas almas fossem purificadas e recebêssemos o prêmio da vida eterna.